Boa noite a todos. Em nome da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves, estamos juntos mais uma vez para iniciarmos trabalhos, como sempre fazemos às noites de terças-feiras. Desejando a todos que sejam bem-vindos, aqueles que estão vindo pela primeira vez, lembrando que sempre nas terças-feiras nós temos o comentário e após a irradiação, para que se beneficiem aqueles que estão enfrentando enfermidades do corpo e da alma e também, principalmente, algum amor, algum conhecido que esteja necessitando. E sempre salientamos também que no momento da prece de irradiação é também feita a fluidificação das águas. Então aproveitem sempre essa oportunidade e mantenham junto a si algum líquido numa garrafa, numa jarra, enfim, como vocês preferirem. Dito isso, para nós darmos andamento aos trabalhos da noite, eu convido a nossa querida amiga Geni para que profira a prece inicial de harmonização, antes de passarmos a palavra a Samira, que proferirá a palestra, o comentário da noite. Geni, por gentileza. Boa noite a todos os meus irmãos, encarnados e desencarnados. A todos aqueles que neste momento estamos unidos em nome do nosso irmão maior Jesus. Estamos nesta live de hoje para aprender um pouco mais de tudo aquilo que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos. Pedimos aos nossos mentores espirituais e anjos guardiães que abram a nossa mente para tudo aquilo que vimos hoje se quede plasmado na nossa alma, inculcado na nossa mente, e que no decorrer do dia a dia da nossa vida, nós possamos ter a oportunidade de ir colocando em prática tudo aquilo que estamos aprendendo nas segundas e terças-feiras. Que os bons mentores espirituais, do Dr. Vitório e da doutora Samira, também possam cumpri-los com muita luz, para que a irradiação de hoje chegue até o fundo da nossa alma e para que nós também possamos ser portadores deste amor fraterno, levando consolo a todos nossos irmãos que sofrem de problemas físicos, espirituais e emocionais. Que os mentores espirituais da doutora Samira possam cobri-la também com muita luz, para que essa palestra de hoje possa ser transmitida com muita clareza, para que todos nós possamos sair muito melhores desta live do que quando entramos. Que todos tenhamos uma noite de sono reparador e que no dia de amanhã possamos estar muito melhores do que hoje. Por tudo lhes damos graças e que assim seja, Senhor. Obrigado, Geni. Então, eu passo a palavra a Samira José Turconi, que vai abordar o tema enfermidades humanas à luz da doutrina espírita. Samira, o microfone e a câmera são seus. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estarmos juntos nessa conversa fraterna que nos une às terças-feiras. Que possamos, então, estar envolvidos nas vibrações amorosas dos mentores amigos e que Jesus nos embale a todos. Vamos, então, compartilhar a tela com todos vocês para que possamos acompanhar este tema que escolhemos na noite de hoje, enfermidades humanas à luz do Espiritismo, porque nós vemos as pessoas tão envolvidas com saúde, com doença. Então, nós trazemos também o conhecimento da doutrina espírita que nos ajuda a compreender melhor por todas as enfermidades, dificuldades, adversidades pelas quais estamos passando. Aproveitamos também este mês de janeiro, que foi denominado pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria como Janeiro Branco,
Há 4 anos, essa sociedade adotou o mês de janeiro para fazer uma campanha de cuidados com a saúde mental. Por que janeiro branco? Como nos moldes do setembro amarelo, do outubro rosa, do novembro azul, janeiro foi escolhida porque, metaforicamente, janeiro seria como que o início de mais um ano de vida. Nós sabemos que para o espírito há uma sequência natural, mas para nós encarnados, janeiro parece que começa novamente a nossa trajetória física. Então, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ela metaforicamente utiliza como se fosse uma folha em branco, por isso janeiro em branco, onde nós teremos aqui mais 12 meses para nos melhorarmos, para cuidarmos da nossa saúde. Por isso, nós escolhemos, então, este tema, enfermidades humanas, à luz da doutrina espírita, aproveitando também esta campanha do Janeiro Branco. Então, quando nós falamos de saúde, nós vamos ter que buscar este processo de saúde e doença, porque para as enfermidades humanas, nós aí vamos compreender que no momento que se instala uma enfermidade, seja física ou mental, nós vamos ter, então, um abalo da nossa saúde. E para isso, é preciso compreender as definições. Por exemplo, saúde para a Organização Mundial da Saúde quer dizer que é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doenças ou enfermidades. Então, nós vemos aqui que já há uma compreensão da Organização Mundial de Saúde que não basta não haver doenças ou enfermidades, é necessário esse bem-estar físico, mental e social, e que hoje já está sendo acrescido nessa definição o bem-estar espiritual e ecológico, trazendo, então, uma completude do ser humano que, quando encarnado, tem todas essas facetas, físico, mental, social, espiritual, ecológico e assim sucessivamente. Porém, saúde para a nossa doutrina espírita, ela vai justamente existir quando houver uma harmonia natural entre o bom funcionamento dos órgãos, do corpo e da alma. Como nós somos um espírito encarnado, então nós somos uma alma, esta alma, ela está absolutamente interligada em todos os órgãos do corpo e os órgãos também que compõem esta estrutura espiritual. Por isso que tem que haver esta harmonia. Aí nós já verificamos que divergimos um pouco da definição de saúde da Organização Mundial de Saúde para ter uma visão mais ampla do que seja a saúde. Seria, então, essa harmonia natural entre o bom funcionamento do corpo e da alma, trazendo, então, essa conexão mente, corpo, espírito. Nós, quando encarnados, precisamos fazer essa conexão de bem-estar, de harmonia, de saúde, nesta complexidade que nós somos. Não somos só um corpo, não somos só um espírito. Nós, em essência, somos espírito, mas, quando encarnados, estamos, então, ligados ao corpo físico e temos que ter saúde plena para, então, darmos conta das nossas tarefas aqui na Terra. Então, doença seria essa alteração na saúde, no equilíbrio dos seres vivos.
E, para isso, nós trazemos, então, uma explicação que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, capítulo 28, no item 77. E ali, Kardec vai nos dar uma explicação sobre as doenças. E ele diz: de um modo geral, as doenças têm as suas causas profundas no perispírito, pois são as consequências de desequilíbrios, de desarmonias geradas nos tecidos da constituição perispirítica a eclodir no momento oportuno no corpo físico. Nós trazemos essa figurinha para explicar melhor o que são essas tendências que estão gravadas no nosso perispírito. Aqui somos nós, por isso que eu falei que nós, quando encarnados, temos uma constituição complexa, porque somos um espírito imortal, cuja a estrutura ainda não nos é dada a conhecer, conforme está em O Livro dos Espíritos. O espírito tem uma constituição que é um dos desígnios de Deus, é um dos segredos de Deus. Então, nós aqui representamos com essa chama. Porém, este espírito, para se ligar e manusear a matéria, precisa de um intermediário. Então, nós temos um corpo intermediário, que todos vocês já conhecem, só estamos aqui lembrando, que é chamado de perispírito. Então, nós trazemos gravados no nosso perispírito o molde para formatarmos o nosso corpo físico. Então, de acordo com as necessidades evolutivas, nós já trazemos tendências a problemas, a enfermidades, a doenças gravadas no perispírito. Mas isso não quer dizer que nós venhamos a desenvolver. Isso depende de uma série de coisas que, no decorrer desta conversa, nós vamos ver. Então, nós temos, conforme aqui diz, de um modo geral, as doenças têm suas causas profundas no perispírito, pois são consequências de desequilíbrios, de desarmonias geradas nos tecidos de constituição do perispírito. E aí, continuando, Kardec nos diz: estes desequilíbrios representam dívidas contraídas na presente ou em passadas reencarnações, e sua gravidade é proporcional ao somatório dos débitos, cuja durabilidade se estende até que seja resgatada. Então, eu trago desequilíbrios que estão gravados no meu perispírito, que irá formatar o meu corpo físico, de acordo com a necessidade evolutiva para o espírito imortal que eu sou. Portanto, continua Kardec, as doenças fazem parte das provas e vicissitudes da vida terrena e são inerentes à nossa natureza grosseira material, isto é, ao nosso corpo físico, à nossa matéria. E também são inerentes à inferioridade do mundo em que habitamos. Então, nós sabemos que nos mundos mais evoluídos, já as doenças não farão partes, porque não servirão mais de provas e resgates como nos mundos atrasados, como é o nosso, de provas e expiações. E ele encerra: as paixões e os excessos de toda espécie, por sua vez, criam em nossos organismos condições malsãs, frequentemente transmissíveis por hereditariedade. Então, vejam só, nós trazemos contraídas dívidas de reencarnações passadas, ou através dos nossos excessos, das nossas paixões, nós aí criamos no nosso organismo
condições de enfermidades que podemos transmitir por hereditariedade. Vejam a responsabilidade que está em nossas mãos termos saúde ou termos doença. Então, assim, nós podemos compreender que nós já trazemos no nosso perispírito tendências através da herança gerada pelos cromossomas do nosso pai ou da nossa mãe. Mas isto não quer dizer que nós venhamos a desenvolver as doenças. O próprio Allan Kardec nos diz, entretanto, não creiais que tudo o que ocorre esteja escrito como se diz. Não há senão as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir sobre a moral, que são previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Então, nós trazemos tendências, mas nem tudo iremos fazer eclodir como doenças. Por quê? Porque somente as grandes dores, os acontecimentos importantes que vão influir na nossa melhora, é que aí, então, são permitidos por Deus. O resto são escolhas da nossa conduta. Então, assim, a doença desempenha um papel significativo na nossa conduta, porque nos demonstra, em primeiro lugar, a fragilidade de que se constitui o corpo físico. Depois, convida-nos a reflexionar em torno das causas desencadeadoras da enfermidade. E, por fim, proporciona-nos a capacidade de aprendermos a administrar todos os fenômenos existenciais. Então, vejam o porquê que as doenças servem de provas e de vicissitudes, porque elas vão nos ensinar, primeiro, a entender que nós temos que cuidar do corpo físico e que o corpo físico é frágil. Por isso que lá Kardec coloca que os nossos excessos, excesso de comida, de bebida, excessos de emoções ligadas aos prazeres físicos, podem alterar a nossa saúde física. Depois, a doença vai fazer com que nós venhamos a buscar a causa daquelas enfermidades. E daí nos orienta para nós administrarmos estes fenômenos existenciais. Por isso que Deus permite que nós venhamos a desenvolver doenças. Tudo tem um fim educativo na nossa vida. Então, desta maneira, nós também podemos entender que tudo está relacionado na nossa vida. E hoje, as novas descobertas científicas nas áreas da consciência, do pensamento, envolvendo principalmente os sentimentos e as emoções, na qual a mente, como diz o texto científico, mas o espírito, como diz o texto doutrinário, influenciam os fenômenos materiais e que são trazidas como fatores determinantes do nosso estado de saúde ou doença. Então, vejo como as descobertas científicas já qualificam os nossos sentimentos e as nossas emoções como fatores determinantes para nós desenvolvermos a saúde, mantermos a saúde ou desenvolvermos a doença e mantermos a doença conforme nós agirmos. E assim, nós temos, então, esta certeza de que o pensamento tem poder, como os antigos já falavam deste poder do pensamento. A ciência já admite um ramo do estudo na medicina chamado de psiconeuroimunologia, que nós falamos aqui muito
frequentemente e que é uma disciplina que nós ministramos na Universidade de Caxias do Sul, na nossa pós-graduação em Espiritualidade e Saúde, que vai justamente fazer este vínculo entre a mente, o sistema neuroendócrino e o sistema imunológico. Esta disciplina, então, vai fazer com que nós venhamos a entender que as células do sistema imunológico sabem quando vivemos situações de estresse, de depressão ou de alegria, e alteram a sua atividade a partir disso, influindo na origem, na progressão e na gravidade de diversas doenças. Antigamente, antes da descoberta deste ramo da ciência, acreditava-se que as nossas emoções não interfeririam no desenvolvimento ou no agravamento das doenças. A partir de 1975, 80, nós, com a formatação desta ciência, nós já temos na academia científica que, de acordo com a nossa ação, nós podemos acelerar a nossa cura ou aprofundar a nossa doença. Desta maneira, então, nós vemos que o estresse, ele atua no sistema nervoso central, alterando o sistema imune, alterando o sistema endócrino, e nesse sistema, então, nós vamos ver a atuação das células com a carga do estresse com uma menor atividade. Então, vejam só, o sistema nervoso central, através da emoção do estresse, libera, então, os hormônios, o cortisol, que vai, então, alterar toda a ação das células. Por quê? Porque o estresse prolongado libera o seu hormônio e aí desarticula as células, produzindo, então, ambiente favorável para desenvolvimento das doenças. Então, o homem é o que acalenta no íntimo. Sua vida mental expressa-se na organização emocional e física, dando surgimento aos estados de equilíbrio, como de desarmonia, pelos quais se movimenta e se alimenta. Quando nós dizemos se alimenta, não é de se alimentar de comida, é se alimentar de pensamentos. Então, conforme nós agimos, nos movimentamos, e conforme nós nos alimentamos emocionalmente com alegrias ou com tristezas, nós aí vamos acarretando situações para as nossas células, trazendo felicidade para o nosso sistema imunológico quando estamos felizes, isto é, ele vai trabalhar bem, e tristeza para as nossas células quando estamos tristes. Então, aí nós vemos que nós damos o comando. Por isso que é compreensível que pessoas com a mesma patologia, isto é, com a mesma doença, com a mesma enfermidade, tratando com o mesmo médico, com a mesma medicação, aquelas que são mais felizes, mais dinâmicas, mais otimistas, elas se curam em maior número, estatisticamente, do que aquelas pessoas que são depressivas, que são tristes, que são pessimistas, e assim fazendo com que nós tenhamos esta explicação. As emoções produzidas pelos nossos sentimentos, fortalecidas pelos nossos pensamentos, vão causar saúde ou agravar as doenças. Imagine, então, os pensamentos repetitivos. A ciência já descobriu que nosso sistema nervoso central se alimenta, escolhe aqueles pensamentos
que produzem o mesmo tipo de neurotransmissor. Isto é, se eu sou uma pessoa que gosto de fofocas, ao fofocar, eu produzo um certo neurotransmissor que vai levar a uma viciação do meu cérebro. E o nosso cérebro sempre vai querer trabalhar com menor gasto de energia. Então, quanto mais eu repetir aqueles pensamentos, maior a quantidade daqueles neurotransmissores e mais saciado fica o meu cérebro. Da mesma maneira que, à medida que eu produzo neurotransmissores com pensamentos de elevação, o meu cérebro se acostuma com aqueles neurotransmissores e aí nós buscamos mais. Tudo faz parte da estimulação da mente, do espírito, sobre a matéria, sobre o corpo físico, que é o cérebro, e do cérebro para todo o nosso organismo. Então, os pensamentos repetitivos produzem neurotransmissores que vão levar àquelas conexões neuronais repetidas. Então, vocês imaginem o ambiente celular daquele que pensa assim, todo dia, nada posso, tudo é contra mim, só vejo trevas, sou um caso perdido, moro no azar, sou sempre infeliz, a vida é uma carga insuportável. Se este indivíduo, pensando assim, ele acaba encharcando as suas células com quantidade de neurotransmissores que vão enfermar os seus tecidos, desenvolvendo doenças. Imaginem aqueles indivíduos que não têm mais esperança, que não veem mais sentido na vida, que estão depressivos, pessimistas, que se estressam, que vivem naquele autoestresse, que alimentam culpas, mágoas, raivas, ódios, que facilmente se sobrecarregam, se deprimem, eles justamente vão depletar o sistema imunológico, desenvolvendo doenças. Da mesma maneira, ao contrário, aquelas pessoas que têm um propósito de vida, que são otimistas, que têm fé, que têm esperança, elas fortalecem o seu sistema imunológico, produzindo, então, saúde. E se elas estão diante de uma enfermidade, elas se curam muito mais facilmente. Emmanuel, mentor do Chico, já nos diz que as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano e o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Então, tudo está naquela origem do perispírito, porque está no espírito. Mas o espírito drena para o perispírito, que vai drenar para o corpo. Então, as chagas, as doenças, as enfermidades vão aparecer no corpo doente, mas quem está enfermo é o espírito. Desta maneira, nós entendemos que os pensamentos se originam no ser espiritual e, à medida que se transferem para as áreas da sensação, da emoção, da ação, imprimem os seus conteúdos nas células do corpo físico, trazendo saúde ou trazendo doença, estabelecendo os resultados conforme a qualidade da onda mental. Se o teor vibratório for positivo, fortalece as células do organismo, gerando saúde. Porém, se for negativo, desarmoniza as células, gerando doença.
Aí os senhores podem me perguntar, mas então, eu diante de uma enfermidade, se eu mudar o meu comportamento, se eu me alegrar, se eu mudar o meu teor vibratório, eu vou curar? A condição de cura depende de quanto tempo já está instalada essa doença. Mas, com certeza, a mudança do padrão vibratório vai auxiliar na cura dessa enfermidade, ou no alívio dos sintomas dessa enfermidade. Porque tudo começa no nosso sentimento, no pensamento e na nossa ação. Então, as nossas células não se alimentam somente dos alimentos que ingerimos, mas também dos pensamentos que emitimos. Ora, ninguém gosta de comer comida estragada, porque nós sabemos que faz mal para as nossas células. Da mesma maneira, pensamentos deletérios, negativos, pessimistas, são pensamentos estragados para as nossas células e que nós cansamos de emitir porque achamos que o pensamento sai de nós. Não, primeiro ele nos encharca antes de atingir outras mentes. Então, o pensamento é essa energia pura revestida pelas nossas emoções. Primeiro eles nos encharcam e depois eles saem de nós. Ele derrama sobre os tecidos do organismo as emanações dos seus desequilíbrios, imprimindo as doenças na constituição física, desarmonizando as células materiais, dando origem às moléstias. Da mesma maneira, como nós estamos falando das doenças, também podemos falar da saúde. O pensamento derrama sobre os tecidos as emanações do equilíbrio, do otimismo, da alegria, da fé, da resiliência, da abnegação, e assim ele sustenta a saúde de todo o organismo. A sementeira da raiva, do ciúme, da inveja, da ira, da maledicência, da culpa, da mágoa e de outros anestésicos do espírito produzem vírus e vibriões psíquicos. Vejam só, vírus e vibriões psíquicos que atacam o próprio organismo. Então, essas emoções negativas, infelizes, primeiro nos atingem e depois saem de nós e atraem quem? Aqueles que pensam como nós, traduzindo nas nossas obsessões. Então, quando eu emito energias deletérias, negativas, de baixa autoestima, eu atraio mentes encarnadas e desencarnadas que fortalecem esses pensamentos, gerando as obsessões, que são as enfermidades espirituais. Por isso, nós precisamos reprogramar o nosso cérebro. E, para isso, é preciso substituir os pensamentos negativos por outros positivos. Não estou dizendo que é proibido pensar errado. Não estou dizendo que não podemos sentir a raiva, o ciúme, a inveja, a ira, a maledicência. É claro que nós, na condição de espíritos imperfeitos, ainda sentimos e precisamos dar vazão a essas emoções. Porém, não podemos alimentar essas emoções. Ela vem, nós devemos reconhecer e substituir por outros pensamentos positivos, para aí fazermos essa reprogramação, para aí estarmos no comando dos nossos pensamentos, para aí liberarmos essas energias positivas que se traduzem nos neurotransmissores e que vão encharcar todo o nosso organismo através do comando do nosso cérebro, que é uma máquina perfeita.
mas ela não discute com o seu comandante, que é o espírito que somos. Então, nós, espíritos imortais, damos o comando, e o cérebro não discute as ordens. Ele libera da corrente circulatória o que lhe é dado como alimento. Então, as emoções, os sentimentos partem de cada um de nós. E aí nós vamos compreendendo como nós somos responsáveis pela nossa saúde. Por isso, o mestre sempre perguntava àqueles que chegavam perto dele: o que queres que eu faça? Como o cego Bartimeu, ele disse: Senhor, eu quero enxergar. Outro dizia: Senhor, eu quero andar. Senhor, eu quero que me cure da lepra. Senhor, eu quero ver o meu filho liberado dessas energias dos espíritos inferiores. Por quê? Porque Jesus esperava que cada um de nós movimentasse essas energias internas, esses pensamentos, esses sentimentos. Ele fazia essa pergunta, não que ele não soubesse o que se passava dentro de cada um de nós, que o procurava pessoalmente, fisicamente, quando andamos com ele, ou que o procura hoje mentalmente, porque ele está sempre conosco. Só nós não o enxergamos, mas ele está sempre perguntando: o que queres, Samília, que eu faça? O que vai no teu íntimo? Tu queres melhorar? Então te melhore. Tu queres ter saúde? Então mude os teus pensamentos, busque fazer o bem, trabalhar pelos outros, olhar pelo o teu próximo, fazer a caridade. Aí eu vou entender que tu realmente queres melhorar. Porque querer melhorar, querer ter saúde da boca para fora é muito fácil. Porque não revoluciona a nossa vontade, não atinge aquela força, aquela potência da nossa alma, que é a chamada vontade. Sim, mestre, eu quero enxergar. Sim, mestre, eu quero melhorar. Sim, mestre, eu quero ter saúde. Então, nós precisamos fazer esta revolução mental, emocional, sentimental dentro de nós mesmos, utilizando esta força que todos temos, que é a força mental. Nós precisamos pensar positivo todos os dias para trazer essa saúde do corpo e da alma. Daí vocês me dizem: nossa, como pensar positivo do jeito que o mundo está, do jeito que o Brasil está, do jeito que está a minha família, do jeito que está a minha casa. Nós, apesar de tudo que estamos vivenciando, temos que ter em mente que nós pedimos para reencarnar neste período. Então, nós somos capazes de vivenciar tudo o que estamos vivenciando com um pensamento positivo. E daí trilharmos este caminho da cura. Porque se a enfermidade tem sua matriz no espírito, a cura real também acontece da alma, do espírito para o corpo. Não é de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. E aí, então, alguns desses caminhos para fazermos esta cura interior. O que fazer com a enfermidade quando ela se manifesta em nossa vida? O que fazer com a doença? Nós podemos rejeitá-la, simplesmente negá-la, simplesmente não, fazer de conta que ela não existe. Ora, nós sabemos, uma vez a enfermidade instalada no corpo físico, ela terá a sequência natural dela. Ou detestá-la com a revolta. Eu posso rejeitá-la negando, ou detestá-la com a revolta. Por que eu? Por que comigo? Por que agora? Por que eu fui desenvolver essa enfermidade, este câncer?
Por que agora? Por que eu? Por que comigo? E isso tudo não vai te levar à cura. Isto tudo vai agravar ainda mais os sintomas dessa doença. Mas eu posso aceitá-la com dinamismo, com resignação dinâmica ativa. Sim, estou diante de uma enfermidade, estou diante de um câncer, estou diante de um AVC, estou diante de uma doença autoimune. O que fazer? Eu tenho que entender que esta enfermidade não sou eu. Eu sou muito maior que essa enfermidade. Então, eu tenho condições de trabalhar com dinamismo para aceitar aquilo que já está instalado no meu organismo, mas buscar atividades para diminuir os sintomas e levar à cura. Por isso que nós dizemos, nem todos aqueles que desenvolvem doenças fatais curam o espírito, porque muitos rejeitam esta enfermidade fatal. Outros se revoltam. Somente aquele que aceita com dinamismo é que expurgou a doença do perispírito, que veio por de débito do espírito, e que, ao aceitar essa enfermidade, ele se liberta dela. Por isso que lá no início, Allan Kardec diz que a duração e a intensidade da enfermidade é diretamente proporcional à necessidade do espírito, aquela necessidade de libertação. Então, é imprescindível o auxílio da esperança, que fortalece a coragem, que deriva da vibração mental positiva, da fé enriquecedora de origem superior, porque provém do próprio Deus. Então, aceitar dinamicamente é se fortalecer com coragem, com fé, com mente positiva, com medicamento, com protocolo médico, com todos os auxílios das terapias, que hoje nós sabemos que elas não são alternativas, são terapias complementares, que existe do passe, do reiki, do jorei, dos florais, da aromaterapia e tantas outras. Nós sabemos que é imprescindível o auxílio da esperança diante das enfermidades. E se eu não curar esta doença, eu consegui expurgá-la do espírito, porque eu aceitei com dinamismo. E aí nós vamos entender que o autoconhecimento vai me levar à autoestima, que vai me ajudar a construir a minha felicidade. Mesmo diante da enfermidade, eu me conhecendo, por que eu desenvolvi uma doença autoimune? Por que eu desenvolvi a alergia ao leite ou a alergia ao glúten? Porque eu estou drenando uma enfermidade que está sendo alimentada pelas minhas emoções ou pelos meus sentimentos. Então, nós precisamos dessa educação para a saúde. E a doutrina espírita, ela é um compêndio, justamente porque ela, como ciência, como filosofia, ela nos fornece os elementos educativos essenciais para a profilaxia das enfermidades da alma. Lembrem disso, da alma. E a construção ou reconquista da saúde do corpo e da alma. Então, nós vamos ver que a doutrina espírita, ela nos posiciona que nós somos espíritos imortais, mas que contraímos débitos e que trazemos esses débitos para ressarcimento diante da lei de Deus.
E aí nós vamos ver que não existem vítimas, que Deus não privilegia ninguém, dando saúde para esse ou enfermidade para aquele. Não, tudo é construção do espírito imortal. Então, nós aí podemos fazer a educação para a nossa própria saúde. E aí nós entendemos quando o mestre nos diz: bem-aventurados os aflitos. Não é aquele que sofre que é um bem-aventurado, porque todos nós sofremos num planeta de provas e expiações, num período de transição planetária, onde está sendo feita a separação do joio e do trigo. Todos nós sofremos. Quando Jesus se refere a bem-aventurados, são aqueles que entendem as dificuldades, que compreendem porque estão diante das enfermidades, que eles entendem que as dificuldades, as enfermidades são oportunidades de aprendizagem que nos ajudam a reconhecer o que precisamos mudar em nós mesmos. Porque tudo está originado no próprio espírito. Daí os senhores podem me perguntar: e as doenças hereditárias? E aquelas doenças que eu herdo do meu pai, da minha mãe, do diabetes, do infarto, do câncer? Nós sabemos hoje que a genética é responsável apenas por 33% da eclosão das doenças. Nós temos 33% os nossos pensamentos e as nossas emoções, e os outros 33% da condição da ecologia, aonde nós vivemos, o ambiente salubre ou insalubre que nós vivenciamos. E aí, então, nós compomos o que nós chamamos da epigenética, que são estes fatores: a genética, o meu estilo de vida e o ambiente onde eu vivo. E aí nós colocamos de novo as rédeas da nossa saúde ou da nossa doença nas nossas mãos. Emmanuel nos diz: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Porém, para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, para nós termos saúde da alma, às vezes nós precisamos depurar neste mata-borrão que é o nosso corpo físico, a nossa casa física, as moléstias da alma. Então, nós vamos ver, conforme está escrito no Consolador, na questão 95, que é preciso, sim, às vezes, nós passarmos por determinadas enfermidades. E aí, agindo de maneira propositiva, otimista, nós aí iremos depurar as manchas, os nódulos, desculpem, da nossa alma. Porém, muitas pessoas dizem: então eu devo ter enfermidade, já que eu vou depurar as minhas lesões. Também não é assim. Eu sempre digo, nós somos uma alma, isto é, um espírito e um corpo. Eles estão intrinsecamente unidos. Nós temos que cuidar dos dois, conforme está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, cuidarmos do corpo como se fôssemos viver eternamente, e cuidarmos da alma como se fôssemos desencarnar amanhã. Por quê? Porque nós precisamos do corpo para a evolução da alma. Então, é preciso também buscarmos os recursos
da matéria. Os recursos da medicina, os recursos da paramedicina, e o próprio Allan Kardec nos diz: se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não teria posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar estes meios de aplicá-los. Então, nós temos que ter esta vontade da cura através da alimentação, dos pensamentos, das emoções e também de todos os recursos que Deus permite que venham para a Terra. Emmanuel nos diz: se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca e dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Vejam essa conjunção de fatores que nós precisamos utilizar para a manutenção da nossa saúde. São todas essas ferramentas, são todos esses recursos, mas os sentimentos, o que nós emanamos do coração é que vão originar toda a nossa saúde ou a nossa doença. Desta maneira, nós precisamos procurar a razão fundamental da nossa própria existência. Por que estamos aqui? Para que estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Por que eu estou padecendo desta enfermidade? Porque isso serão os parâmetros que vão originar a nossa felicidade. Eu posso estar enfermo, como estava o Chico Xavier, e quem conheceu o gigante deitado, Jerônimo Mendonça, que trazia um corpo físico deitado numa maca ortopédica e que não parou de trazer palavras de consolo durante toda a sua vida, porque isso vai gerando crescimento interior e vai trazendo uma autorrealização que leva à construção da saúde perfeita. Por isso, essa energia mental cria a vida saudável. Ela vai estabelecer uma vida saudável. E André Luiz, neste livro Ação e Reação, vai nos dizer: a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas, a refletir-se na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias. Vejam, zonas favoráveis à eclosão não necessariamente terão o desenvolvimento das doenças. E ele continua: oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos, bactérias inúmeros, capazes de conduzi-la aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído. Mas também a alma carrega consigo as faculdades de criar no próprio corpo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne. Faculdade essas que podem ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras, a que inspire afeto, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo, com que atrai preciosos recursos a seu favor. Então, nós trazemos as tendências, mas também trazemos as faculdades da produção de anticorpos e podemos fortalecer
esta nossa saúde física pela oração, pela conduta equilibrada, pela resistência mental, não caindo no pessimismo, na falta de fé, naqueles pensamentos negativos que trazem, então, fortalecimento ao nosso favor. Não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. Trabalhar pelo próximo, não olhar, não ficar inserido somente em si. Hoje nós sabemos que o Brasil é o quinto país em maior número de depressivos no planeta, e o primeiro em ansiedade. Nós sabemos que a depressão é quando o indivíduo volta-se para si próprio, volta-se para o seu umbigo. O próprio André Luiz diz que, pelo serviço ao próximo, isto é, olhar para fora, ajudar para fora, ajudar o outro, ajudar o semelhante, vai aliviar a dor. Então, nós vemos que um auxílio para a cura da depressão também é o trabalho voluntário. Desta maneira, a oração, através da oração, da meditação, da terapia do perdão, da fé, do exercício das virtudes cristãs, da prática do Evangelho do Cristo, dos pensamentos positivos, nós aí vamos dando saúde para as nossas células, que vão trabalhar enquanto nós aqui necessitarmos estar para a nossa própria evolução. Em resumo, é praticarmos aquilo que Jesus nos recomendou. Fazeis aos outros aquilo que quereis que vos faça. Trabalhar para o próximo, assim como nós gostaríamos que o próximo trabalhasse para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Desta maneira, trazemos essa figurinha ilustrativa. Pense com o coração e sinta com a mente, fazendo um trocadilho, porque nós dizemos que o sentimento está no coração e o lógico, o racional está na mente. Aqui nós queremos pensar com o sentimento. Através das nossas emoções, nós vamos dar o comando para a nossa mente sentir aqueles neurotransmissores produzidos para a saúde do nosso povo. Desta maneira, fica esta frase: decida o que você quer, saúde ou doença. A escolha é sua. Lembrando que todos nós queremos envelhecer com saúde. Quem envelhece bem são as pessoas ativas, sorridentes e sociáveis. Sejamos nós estes idosos saudáveis. Sejamos nós essas pessoas de terceira idade que trazem saúde apesar da velhice, que trazem atividade, sociabilidade, amabilidade, independente das dores que doem aqui, doem ali, e que todos nós trazemos ao longo da nossa jornada reencarnatória. Lembremos disso. Quem envelhece bem são as pessoas que fizeram vínculos familiares fortalecidos, vínculos sociais fortalecidos, amizades. Estes são aqueles que chegam à longevidade com saúde, apesar da idade. Assim, nós agradecemos a atenção dos senhores e deixamos esta frase: faça o bem, seja feliz, seja saudável. Muito obrigada. Agradecemos, em nome da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha,
do Centro Espírita Allan Kardec e a todos os presentes. Samira, por essa brilhante explanação, trazendo-nos reflexões importantes, muitas delas que se tornam tão necessárias para nós, embora entendamos, mas com a repetição, que saibamos compreender e que, ampliando, então, essas nossas compreensões, praticá-las. Vamos interromper, então, nesse momento a gravação, com nosso agradecimento mais uma vez, para darmos continuidade aos trabalhos da noite com a tarefa de irradiação.